Que você é mal amada. Você é mal amada. E hoje eu vou falar sobre a mulher de alto padrão. Então não vai ser só uma ministração, mas a gente vai interagir um pouquinho. Uau! Minha mãe é ótima de interação. Ai, Gosta de Jesus. cantar também. E atuar em teatro. Quem é um exemplo de mulher de alto padrão para vocês e por quê? O primeiro nome que vier assim na sua cabeça, quem você fala assim, nossa, essa é uma mulher de alto padrão? Camila Vieira. Camila Vieira. E por quê? Por tudo. O conjunto. Sim, conjunto. Além dela ser uma mulher de Deus, é empreendedora, Tá. próspera, tudo conjunto. Quem é uma mulher de alto padrão para vocês? Pode pensar. Essa é a Tati, a mulher que não tem a paciência da pastora. Fala, dona Esther, quem que é sua mulher de alto padrão? Eu não conheço ela. Uma mulher, você não conhece uma mulher de alto padrão? Ah, ela sabe se esquivar, né? Ela é muito lisa. Uma mulher loira que teve Bianca. Ah, essa é altíssimo padrão. Essa daí. Bianca Toledo é só uma que morreu e ressuscitou. Só. Ela tem que ser um incrível. Vamos ler aqui, claro, não tinha como não ler Provérbios 31, se você trouxe a sua Bíblia. Aí. Pode falar, mãe. Para mim seria as minhas 3 filhas. Primeira, segunda e terceira. Mas, assim que é referência para todos nós da família, a pastora Juliana, a minha filha número 2. Ela é muito forte. Ela foi diagnosticada como estéril, que não podia engravidar nas melhores clínicas do Brasil. E ela engravidou. 13 anos depois. 13 anos depois, ela encontrou com uma profeta na rua, né? Porque ela não conhecia aquela moça. E a moça falou para ela assim: Deus está mandando eu te dizer, não te conheço, não sei do seu problema, mas Deus está colocando uma gota de sangue no teu útero. No mês seguinte ela menstruou, engravidou da minha Júlia, que vai fazer 15 anos agora o mês que vem, né, filha? Mas Deus falava para ela, vai em uma dessas clínicas e conta o milagre. Então ela pegou todos os exames do médico que estava fazendo pré-natal e levou nessa clínica. E lá o médico não acreditou nela, falou, é gravidez psicológica. Quando a mulher quer engravidar, que não engravida, então psicologicamente a barriga cresce, enfim. Mas eu quero ouvir o coração do bebê para ver se realmente você está grávida. Quando eu vi o coração da minha neta, da Júlia, eu não tenho explicação. Vamos lá então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre em Provérbios 31, só o versículo 1, depois a gente vai para o 10. No versículo 1 diz assim, ó, essas palavras são do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. E a gente conhece muito esse Provérbios 31, mas não sabe quem escreveu e acha até que é do rei. Não, a própria mãe dele deu esses ensinamentos para o filho. Então, no versículo 10 vai falar o louvor da mulher virtuosa. Versículo 10 diz assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Algumas versões vão trazer de muitos rubis. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela é como um navio mercante e de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha como uma mulher com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que se pegam na roca, abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã de escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. E ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes.
A força e a dignidade estão nos seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. 30. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Esses 3 últimos versículos, eles são bem importantes. 29. Muitas mulheres, elas são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Então, uma mulher alto padrão é aquela que está acima do padrão. É aquela mulher que não é ordinária, mas ela é extraordinária. É Bíblia, é a palavra de Deus, está escrito, mas vocês pararam para perceber que aqui a expectativa é da sogra, como que a sogra quer que a nora seja. E nem sempre você vai atender as expectativas de uma sogra, você tem que atender as expectativas do Senhor. Claro que muito do que essa sogra, né, da mãe do rei Lemuel falou, é válido, mas não é o nosso padrão 100%. A primeira coisa aqui é que nem toda mulher vai ser essa mulher. Esse não é o nosso padrão, é uma referência e é uma referência boa, mas não é padrão. Por exemplo, nem toda mulher vai trabalhar como essa mulher aqui trabalha. Tem mulheres que, e eu creio que a grande maioria, o que nós ensinamos nas igrejas, é que o provedor é o homem. É o homem. A mulher, ela trabalha se ela quiser, tendo esse homem que é provedor. Então, aqui, de novo, é uma sugestão de uma sogra, que não é o nosso padrão, apesar de ser uma referência muito boa, tá? Mas eu não sei qual é o tipo de mulher que você quer ser, mas não necessariamente você precisa ser essa mulher de Provérbios 31 em todo o contexto. Eu quero ser aqui, por exemplo, a do versículo 29. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas. Legal. Mas talvez eu não queira ser a mulher do versículo 12, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Talvez eu não seja capaz de todos os dias da vida do meu marido falar feliz. Entende? Então a gente tem que entender que isso aqui são os desejos de uma sogra. Que é uma referência que, claro, eu quero andar nessa direção. Eu quero ser essa mulher que faz outra pessoa feliz. Mas eu tenho que ter uma convicção de que eu não vou conseguir todos os dias. Então isso daqui, o desejo da sua sogra, não pode ser um peso, mas uma referência e uma referência boa. Ela aqui também fala, ela examina uma propriedade e adquire e planta uma vinha. Talvez eu não queira lidar com business, talvez eu queira deixar para o meu marido. E tá tudo bem. Eu trouxe uma definição aqui da pastora Redo do que é uma mulher de alto padrão. A mulher de alto padrão, na verdade, ela não é alto padrão para o outro, seja um homem ou uma mulher. Para uma sogra, ou para um rapaz, ou para quem quer que seja. Ela é alto padrão para si. O que faz uma mulher alto padrão é ela ser única. O alto padrão é o lugar de não concorrência. Não existe concorrência com a mulher de alto padrão. Então, se você voltar para a sua essência, porque a única forma de você ser única é voltando para a essência de como Deus te criou para ser na originalidade. E aí, quando a gente perde de ser uma mulher alto padrão e talvez de extraordinária, nós passamos para ordinária. Quando nós somos todas iguais, quando você se coloca numa situação de comparação ou te colocam numa situação de comparação. Toda pessoa que te compara não te coloca numa situação de alto padrão, não te considera uma mulher alto padrão. Se algum dia alguém chegar para você e falar assim, ai, mas você não é igual a fulana de tal. Ela não te considera uma mulher de alto padrão. A mulher de alto padrão, ela é única. Ela precisa ser única para ser alto padrão. Porque senão, todo outro padrão é conquistável. O único lugar inconquistável é o seu, porque você já ocupa ele. E a gente tem que entender isso e não deixar outras pessoas ocuparem o nosso lugar. E, gente, Deus ele está tão do nosso lado que as pessoas que tentam, elas tropeçam e caem. Porque a originalidade vem do próprio Deus. Deus te fez único. Única, né? Eu tô falando como se eu estivesse na igreja. Única. Deus te fez única. Deus te fez uma mulher que não se compara. Deus fez cada ser humano único. É por isso que a sua digital, em 8 bilhões de seres humanos no planeta, não existe igual. Isso daqui não é só uma marquinha. Isso é o Senhor dizendo, você é única, você é minha. E, de novo, eu quero falar sobre referência. Porque, sim, nós temos que ter referências. Referências são muito boas. Eu posso usar Provérbios 31 como referência, mas não como padrão. Eu não preciso ser a mulher de Provérbios 31 para ser alto padrão.
Inclusive, ainda que eu fosse tudo isso, eu não seria um alto padrão, porque já existiu aqui uma mulher descrita como tal. Então, o que te faz alto padrão, sem dúvidas, é o lugar de não concorrência. Quando você entende isso, você fala, cara, ninguém é como eu. Ninguém é como eu. E de fato não é. Isso aqui não é um chavão, isso aqui não é uma massagem no seu ego. Isso aqui é um fato. Ninguém é como você. E aí a gente se perde no nosso padrão. Sabe quando a gente baixa o nosso padrão? Quando a gente quer se colocar na referência do outro. Ah, e o meu namorado, meu marido, meu noivo quer que eu seja assim. Ou a família dele. A gente está aqui num país onde as famílias que escolhem, né, as companheiras. E aí você tem que se encaixar em tantos camelos, ela vale tantos camelos. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Para nós, mulheres cristãs, isso não existe. Para nós existe um lugar em Deus, um esconderijo. Então, para mim, a mulher de alto padrão é aquela que consegue se construir a partir da sua originalidade em Deus. Então, essa é a minha definição. Então, olha, ela entende que é alto padrão porque ninguém alcança. Gente, já entendeu que você é uma mulher inalcançável? Muitas pessoas às vezes tentam fazer a mesma coisa que a pastora Rai, mas não tem como, porque a pastora Rai faz de um jeito e a outra pessoa que quer copiar vai fazer de outro jeito. Então vai sair de outro jeito, porque você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu jeitinho. E aí a gente tem que respeitar as diferenças, claro, mas toda vez que a gente cruza essa linha muito tênue de referência e cópia, a gente baixa o nosso padrão. Se eu tentar algum dia ser como a Natália, eu não vou conseguir. Se eu tentar algum dia ser como a Priscila, eu não vou conseguir, eu estou baixando o meu padrão. O único lugar que você vai ser exaltada, enaltecida, reconhecida é quando você se colocar no seu lugar e saber, porque ainda tem essa, você tem que saber que você é uma mulher de alto padrão. Porque às vezes a gente está no nosso lugar de originalidade, a gente não se aceita. A gente não se considera uma mulher de alto padrão. Por quê? Porque o padrão que nos imputaram, o padrão do mundo, é que você tem que ser assim, assado. Então tem padrões para as nossas medidas, tem padrões para a nossa altura, tem padrões para o nosso cabelo, e isso ainda muda de época em época. Porque quando eu era criança, eu tenho cabelo super cacheado, mas não era padrão. Então era guanidinho em todo mundo, era alisamento progressivo. Eu passei 10 anos alisando meu cabelo. Por quê? Porque era padrão. Então olha como é forte essa questão do padrão colocado pela sociedade, ou talvez não pela sociedade, mas por um grupo, porque a sociedade ela pode ser reduzida no micro. Então, por exemplo, determinadas igrejas que ditam como é que você deve ser para ser uma mulher de Deus. Eu estava assistindo o testemunho de uma moça, eu esqueci o nome dela, uma loirinha que parece criança. Ela foi abandonada pelo marido e esse marido, filhos de pastores. Então ela sofria vários abusos e os pastores daquela igreja falavam que ela tinha que ser a mulher que edifica o lar, que ela tinha que ser submissa, que ela estava louca, porque os abusos começam assim, né? A mulher sempre está louca. Então, vem de igrejas, às vezes vem de religiões, às vezes vem do mundo da moda, às vezes vem de uma marca, às vezes vem, sabe, são lugares, são grupos que imputam pra gente um padrão. E se nós não formos resistentes, resilientes o suficiente para falar, esse não é o meu padrão, ainda que seja na Bíblia. Mulher de Provérbios 31 está na Bíblia. É minha referência, mas não é meu padrão. Então, para as que estão solteiras aqui, ore pelo seu marido. E se você quer um homem provedor, você não pode ser essa mulher de Provérbios 31, você sabia? Porque a mulher, ela acorda antes que o sol nasça para ela ir trabalhar. Esse é o desejo de uma sogra. Olha que linda essa sogra. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, assim, muitas vezes, esse versículo, esse texto de Provérbios 31 é usado como uma referência para a mulher. Para que ela seja aquele padrão. E, de novo, referência e padrão são coisas completamente diferentes. Você pode ter o seu padrão. A sua unicidade é o que te faz uma mulher virtuosa, é o que te faz uma mulher de alto padrão, tão alto que é inconquistável. Então, esse final aqui, ó, o 29, muitas mulheres são virtuosas, verdade. No que fazem, verdade. Mas você supera todas elas. Tem um versículo que eu gosto muito, que fala sobre servir, né? E às vezes a gente entende o serviço a uma liderança, a um pastor de igreja, por exemplo. Mas a Bíblia fala que é para se sujeitar aos líderes? Fala. Mas ela também fala em outro versículo, sujeitai-vos uns aos outros. Eu amo esse versículo, porque a servidão, a humildade, é você reconhecer o outro acima de você. Em alguma coisa. Isso é você servir e honrar uns aos outros. O que é que te faz única? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não consegue reconhecer as suas virtudes, você nunca vai conseguir honrar alguém. Você nunca vai conseguir servir alguém. Você nunca vai conseguir ver a qualidade de outra mulher. Porque você é mal amada. Se você é mal amada, a começar pelo amor próprio, você não consegue honrar outra mulher. Você tem dificuldade em elogiar outra mulher, porque você tem medo do quê? Da concorrência.
Porque a mulher que não é alto padrão, ela tem medo da concorrência. Eu não tenho problema nenhum de falar assim, nossa, como você tá linda hoje. Como isso ou aquilo e você é melhor do que eu. Você só recebe da unção que você consegue honrar. A gente só consegue obter aquilo que é do outro se eu consigo honrar. Então, se eu chegar assim e falar, Natália, cara, você é mais, sei lá, você tem mais fé do que eu preciso reconhecer que o quê? Eu tenho pouca fé. Ou no mínimo eu tenho menos do que ela. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou ter inveja e falar assim, nossa, essa menina fala demais de coisas que nem aconteceram ainda. Ou eu vou falar, cara, você é melhor do que eu. E aí eu vou caminhar com ela. Porque eu quero ser como ela. Essa é a diferença da cópia e da referência ou inspiração. Eu vou olhar no que você é melhor do que eu. Eu vou me inspirar e vou falar, cara, eu preciso andar mais com você. Uma vez me perguntaram, pastor, eu não sei como ser mais, sei lá, paciente. Ande com quem você acha que é paciente. Pastor, eu não tenho coração de servo. Eu vejo um monte de gente pra lá e pra cá e eu não entendo isso aí, não. Então, ótimo, você já reconheceu que você não tem um coração de servo, mas a Bíblia ensina a gente a ser servo. Então, você vai andar com quem é, porque essa pessoa já percorreu um caminho que você não percorreu ainda. Se a gente não reconhecer as trajetórias das pessoas, a gente nunca vai conseguir honrar e a gente não consegue crescer. Porque eu só cresço porque alguém me ensinou um dia aquilo que eu sei hoje. Não vem de graça. A não ser que seja um dom, você nasce com aquilo, mas a maioria das coisas que a gente usa nas nossas vidas hoje, a gente aprende de alguém que um dia foi melhor do que a gente. E eu vou falar mais, a gente dá mais honra para pastores, líderes de internet, do que para pastores que estão ali curando as suas feridas, enxugando as suas lágrimas, orando, jejuando, intercedendo por você, estando lá, fazendo dele todos os dias. Sabe, é muito difícil você honrar uma pessoa que você talvez criou, porque ela é um padrão de internet. Ela é o corpo, talvez idealizado através de um filtro. Ela é alguma coisa que você acha que ela é. E aí é muito fácil ter essa pessoa como referência. Algumas características da mulher de alto padrão. Primeira é sabedoria no falar. A sabedoria no falar é algo que reflete uma mulher de alto padrão. Sabe quem foi? Eu não vou falar a mulher de todas as características que eu vou listar aqui, eu vou enxugar, mas uma referência que eu tenho é a Abigail. A gente não precisa abrir agora, está lá em 1 Samuel. A Abigail, a Bíblia fala que ela se casou com um homem tolo. O marido dela era um tolo, era o significado do nome dele, Nabal. Ele toma uma decisão tão errada quanto o significado do nome dele, que coloca em jogo a vida dela, dos servos, da nação toda. Veio o rei Davi para ir contra aquele homem. Aí essa mulher interviu com sabedoria. Resumo da história. Davi veio e pediu alguns suprimentos para Nabal. Nabal falou que não. Davi falou, cara, que ingratidão, porque eu já servi esses caras, não vão fazer de volta, vou matar todo mundo agora. Ela ficou sabendo da história, porque um servo, olha só, o servo veio e contou tudo para a mulher da casa. Ela preparou tudo que Davi pediu. E aí entregou. E Davi falou, olha, se não fosse por você, já ia matar todo mundo. O cara bêbado em casa, a mulher não falou o que tinha feito. Ela esperou. Saber esperar o momento certo de falar é uma virtude de uma mulher alto padrão. A sabedoria é uma característica de uma mulher de alto padrão. O alto padrão, ele não é exterior. Tem a ver com as suas características, personalidade. Então, sabedoria é uma delas. Resumo da história. Abigail fez tudo o que tinha que fazer, salvou o marido, salvou os servos. Deus, ele é a favor da mulher que fala com sabedoria. Toda vez que você se calar por sabedoria, Deus, ele vai intervir em seu favor. Quando o cara saiu da ressaca, né? Ela contou o que tinha feito. Ele ficou muito bravo. Ela não respondeu de novo, não fez nada. Sabe o que aconteceu? Deus puniu o cara. Um infarto fulminante. Esse marido tolo morre. E Davi, que não é bobo nem nada, pega a mulher para casar com ele. Falou assim, eu quero essa daqui. Que essa daqui é sábia, ela tem o momento certo de falar. Então essa é uma característica. Uma outra característica é o que a maioria de vocês escolheram. Relevância. Uma mulher de alto padrão é uma mulher relevante. Tem alguma coisa nela que ela vai fazer algo de relevante para a sociedade, para o lugar onde ela convive, para a igreja dela ou que seja para a família dela. Ela é relevante, ela não é só mais uma. Uma mulher de alto padrão, ainda mais bíblica, não tem como ela ser só mais uma. Ela é a uma. Entende? Ela ocupa um lugar de relevância. E na Bíblia nós temos Priscila, escolhi só por causa de você, Pri. Priscila, para quem não sabe, ela foi uma pastora. Apesar de muitos aí não reconhecerem pastorado feminino, mas a gente tem referências bíblicas e junto com seu esposo Apolo,
ela cuidava de uma igreja. Eu vou acelerar um pouquinho mais. Outras características. Essa mulher, ela é resiliente, ela é multiplicadora. Gente, eu não posso passar a limpo isso daqui. A mulher, que ela é alto padrão e ela é bíblica, tudo que você coloca na mão dela, ela multiplica. Tudo. Que na mão de um homem não multiplicaria. Um homem ele é capaz de construir uma casa, mas só uma mulher alto padrão é capaz de dar um lar. Entende a diferença? Então a mulher alto padrão, ela multiplica. Ela é obediente a Deus, ela governa e lidera, ainda que seja a si mesma ou a sua casa. Ela é convicta, ela é leal, ela é influente e ela é feminina. Porque o que tem de mulher Maria Macho por aí, essa mulher não é alto padrão, gente. Nós somos femininas, nós somos mulheres, Deus nos criou mulheres e a gente tem que entender as características dessa mulher alto padrão feminina. Ela precisa ser feminina. Eu não tô nem falando da forma de vestir, de falar nada, eu tô falando da feminilidade, é uma característica que é da mulher e é exclusiva da mulher. Eu quero encerrar falando de alguns erros ou talvez um único erro que nós cometemos. E esse erro é acreditar no que as pessoas fazem você sentir ao seu respeito. É muito difícil um aluno aprender a partir daquilo que você fala ou a partir daquilo que você escreve na lousa. A maior forma de aprendizado, número 1, é exemplo e número 2, é sentimento. Você pode não se lembrar de algumas coisas que fizeram com você, mas com certeza você se lembra de como te fizeram sentir. Então, esse é um erro que a gente comete, porque às vezes as pessoas não nos tratam com a devida honra que nós merecemos. Talvez, com toda certeza, alguém te tratou de uma forma abaixo do seu padrão. E eu quero que você saia daqui não aceitando. Você é a primeira a falar assim, não é assim que eu devo ser tratada. As pessoas te tratam com o limite que você estabelece. Se você é alto padrão, as pessoas vão ter que te tratar com alto padrão. Ou abaixo do tom de voz, eu não estou falando alto com você. Mais uma vez, se você tentar aumentar o tom de voz, eu vou virar minhas costas e vou sair. Você não fica num ambiente onde você não é respeitada. Você não fica num ambiente, num lugar onde você não é valorizada. Você não fica nesse ambiente. Então, infelizmente, muitas mulheres, agora eu vou falar como pastora, de pessoas que eu trato, que eu acolho, elas estão sofrendo pela forma com que te fizeram sentir. E eu vou te falar, nós não podemos impedir pessoas de serem quem elas são conosco. Mas nós podemos impedir que isso vá além do limite. Eu ouço, assim, testemunhos de mulheres que falam, pastora, o fulano de tal me tratou como um lixo. Pessoas que são traídas. As pessoas que são traídas se sentem super diminuídas. Mas não tem a ver com você, tem a ver com o caráter do outro. Só que a gente, às vezes, aceita isso. Sabe, um parceiro que te maltratou, uma amiga que falou de uma forma com você, um chefe é meio difícil de engolir e tratam a gente da forma com que não é adequada. Eu vou te dar uma única dica pra gente absorver tudo aqui dessa noite. Se você tiver que chorar, chora. Se você tiver que ir reclamar com a tua pastora, chora, reclama, desabafa. Mas não absorva isso. Porque essa é a grande razão de muitas mulheres hoje estar fazendo terapias. Por causa do quê? Crise de identidade. Não sabe mais quem é. De tantos rótulos, de tantas formas que a vida te tratou. Às vezes você é uma mulher sofrida, você está vestida linda aqui, mas ninguém conhece a tua história. E você talvez seja uma mulher sofrida. Me sinto muito por isso, mas eu quero te dizer que você não é a forma com que te trataram. Você não é a forma com que te fizeram sentir. Você é mais do que isso, você é única e ninguém rouba o teu lugar. Amém? Amém.